Tem certas noites que você não consegue esquecer por mais que tente. Noites que ficam gravadas na memória com uma nitidez cruel, onde cada detalhe, a cor da luz, o cheiro do ambiente, o som das vozes ao redor, se torna uma cicatriz permanente. A noite do evento de 30 anos da empresa foi exatamente isso para mim. Uma dessas noites que divide a sua vida em antes e depois. Eu não sabia, quando me arrumei naquela tarde, que estava me preparando para o momento que mudaria tudo. Não sabia que as palavras que eu pronunciaria no dia seguinte teriam o poder de destruir em segundos o que levou décadas para ser construído. E definitivamente, não sabia que a mulher que me humilharia diante de dezenas de pessoas estava, na verdade, cavando a própria cova com as próprias mãos. Mas vou começar pelo começo, porque essa história merece ser contada com calma, com cada detalhe que ela merece, para que você entenda não só o que aconteceu, mas por que aconteceu e o que eu aprendi no caminho. Meu nome é Marina, tenho 42 anos e trabalhei por 12 anos como secretária executiva do Dr. Renato Cavalcante, diretor-geral da Cavalcante em Associados, uma das maiores empresas de consultoria financeira do sul do Brasil. 12 anos. Pense nisso. 12 anos da minha vida entregues àquela empresa, àquele escritório, àquele homem e ao trabalho que eu amava de verdade. Quando comecei, tinha 30 anos, era recém-divorciada, com uma filha pequena de 5 anos e uma conta bancária que me dava pesadelos. O emprego foi uma tábua de salvação, mas rapidamente deixou de ser apenas isso e se tornou uma vocação. Eu era boa no que fazia. Não, deixa eu ser mais honesta. Eu era excelente. Nos meses seguintes à minha contratação, reorganizei todo o sistema de arquivos da empresa, que estava uma bagunça absoluta. Implementei um protocolo de comunicação interna que reduziu pela metade o tempo de resposta entre os departamentos. Criei um sistema de gestão de agenda para o Dr. Renato, que ele mesmo admitiu ter transformado a produtividade dele. Em 6 meses, já era a secretária de referência de toda a empresa. Em 1 ano, era indispensável. Em 3 anos, tinha mais acesso a informações confidenciais da empresa do que a maioria dos diretores. Não porque eu pedisse isso, mas porque o Dr. Renato confiava em mim de uma forma que ele próprio talvez não soubesse dimensionar completamente. E essa confiança era recíproca. Ele era um chefe exigente, sem dúvida. Alguém que não tolerava erros, que tinha padrões altíssimos, que cobrava com uma intensidade que às vezes me tirava o sono. Mas era justo. Era alguém que reconhecia o esforço, que dizia obrigado quando era preciso, que me defendia quando alguém tentava me diminuir dentro da empresa. Nos primeiros 8 anos da nossa relação profissional, eu posso dizer sem hesitar, foi uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e resultados consistentes. E então, Viviane entrou em cena. Viviane Cavalcante, nascida Viviane Moreira antes do casamento, era a 3ª esposa do Dr. Renato. Ele havia se casado com ela 2 anos antes do evento de 30 anos da empresa, depois de um divórcio conturbado com a 2ª esposa que rendeu muita fofoca nos corredores. Viviane era 22 anos mais jovem que ele. Tinha um sorriso de propaganda de pasta de dente e olhos que avaliavam tudo ao redor, com uma frieza calculista que ela tentava disfarçar de charme. Na primeira vez que a vi, achei que ela era bonita. Na segunda vez, achei que era perspicaz. Na terceira, entendi que ela era perigosa. A primeira vez que Viviane veio ao escritório foi para um almoço com o Dr. Renato, poucos meses após o casamento deles. Ela entrou pela porta principal, usando um vestido vermelho que parecia ter sido costurado especificamente para fazer todo mundo na sala parar o que estava fazendo. Cumprimentou a recepcionista com aquela simpatia exagerada de quem quer ser lembrada, e quando chegou até mim, me avaliou de cima a baixo num segundo, como se eu fosse uma peça de roupa numa araras que ela estava considerando comprar ou descartar. Estendeu a mão e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, "Você deve ser a Marina. Renato sempre fala de você." A forma como ela disse aquilo não era um elogio, era um diagnóstico. Naquele dia, eu não disse nada. Sorri profissionalmente, confirmei que sim. Eu era Marina. Avisei que o Dr. Renato estava terminando uma reunião e que em breve estaria disponível. Fiz meu trabalho. Mas o olhar dela ficou comigo depois que ela foi embora. Aquela avaliação fria, aquele sorriso calculado, era o olhar de alguém que havia identificado uma ameaça e estava decidindo como lidar com ela. E eu,
e, ingenuamente, achei que estava exagerando na interpretação. Nas semanas seguintes, as visitas de Viviane ao escritório foram se tornando mais frequentes. O que começou como almoços ocasionais foi se transformando em aparições quase diárias, sempre com alguma justificativa diferente. Às vezes, era para assinar documento. Às vezes, era para dar uma passadinha e levar algo para o marido. Às vezes, era simplesmente para sentar na salinha de espera e aguardar o final do expediente com ele. E em cada uma dessas visitas, ela me observava. Não de forma óbvia, não de forma que eu pudesse apontar para alguém e dizer: olha o que ela está fazendo. Era sutil, calculado, quase clínico. O tipo de observação que deixa a outra pessoa se sentindo desconfortável, sem conseguir explicar exatamente por quê. Os primeiros comentários vieram disfarçados de observações casuais. Coisas do tipo: nossa, você trabalha até tarde, né? Toda vez que ligo para o escritório, você ainda está aqui. Ou: você deve conhecer a agenda do Renato melhor do que eu. Ou aquele que me deixou particularmente desconfortável: vocês dois devem ser muito próximos depois de tanto tempo trabalhando juntos. Cada frase vinha embalada naquele sorriso calculado, entregue num tom tão casual que era impossível levar a sério sem parecer paranoica. Mas eu sentia cada palavra como uma agulha sendo enfiada devagar, testando minha reação, medindo minha resistência. Eu ignorei. Porque era o que a situação pedia, porque era o que meu profissionalismo exigia e porque, honestamente, eu precisava daquele emprego. Minha filha estava no 2º ano do ensino médio. Eu estava pagando a faculdade particular dela antecipadamente com as economias que havia feito ao longo dos anos. E a última coisa que eu precisava era uma confusão com a esposa do meu chefe. Então sorri. Respondi com educação. Mantive distância profissional e esperei que ela se cansasse. Ela não se cansou. O que veio a seguir foi uma escalada tão gradual que, durante muito tempo, eu me perguntei se estava inventando coisas. Viviane começou a questionar decisões que eu tomava em nome do Dr. Renato. Coisas que estavam dentro das minhas atribuições há anos, que ele me havia expressamente delegado, de repente eram colocadas em xeque. Você autorizou esse gasto sem consultar o Renato? Sim, como havia feito centenas de vezes antes. Você marcou essa reunião sem checar com ele primeiro? Sim, como era minha função. E o Dr. Renato, que nos primeiros meses respondia rapidamente a essas interferências, reafirmando minha autoridade, foi ficando cada vez mais hesitante, como se ele próprio começasse a questionar o que havia delegado, o que era razoável, o que era correto. Eu via acontecendo na minha frente e não sabia como parar. Viviane estava reescrevendo, lentamente, a forma como o Dr. Renato me via. Não com mentiras óbvias, com dúvidas, com perguntas, com a persistência silenciosa de quem planta uma semente e aguarda com paciência o momento em que ela vai brotar. E então chegou o evento de 30 anos da empresa. Foi um jantar de gala num hotel sofisticado no centro da cidade. A empresa havia reservado todo o salão principal, com capacidade para 300 pessoas. Havia clientes importantes, parceiros de negócios, todos os funcionários de cargos relevantes e suas famílias. A diretoria havia decidido fazer um evento à altura dos 30 anos de história da Cavalcante em associados, e eu havia passado 4 meses organizando cada detalhe daquele evento. Cada detalhe. A lista de convidados, a mesa de cada um, o menu, a decoração, os discursos, a ordem do programa, os brindes, os materiais gráficos, a coordenação com o hotel, a gestão dos fornecedores. 4 meses de trabalho intenso, noites e fins de semana dedicados a garantir que tudo saísse perfeito. E estava saindo perfeito, até o momento em que Viviane decidiu que não estava. Eram por volta das 21h. O jantar havia sido servido, os discursos iniciais já tinham acontecido, e as pessoas circulavam pelo salão em grupos, conversando, bebendo, celebrando. Eu estava num canto discreto, como sempre faço nesses eventos corporativos, monitorando o andamento de tudo, garantindo que os garçons estivessem no timing certo, que o sistema de som estivesse funcionando, que os convidados VIP estivessem sendo devidamente atendidos. Era o meu trabalho, e eu estava fazendo ele. Viviane se aproximou de mim com um copo de champanhe na mão e aquele sorriso no rosto, mas desta vez o sorriso tinha algo diferente. Tinha uma decisão. Eu percebi isso antes mesmo de ela abrir a boca, porque já havia aprendido a ler os sinais dela. Era a face de alguém que havia escolhido o momento e estava pronto para agir. Marina,
ela disse, alto o suficiente para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Você não acha que deveria estar em outro lugar agora? Eu olhei para ela sem entender. Com licença? Este é um evento social, ela continuou, e a voz dela foi subindo gradualmente enquanto falava, como alguém que está testando o volume para encontrar o ponto ideal de impacto. As pessoas aqui são clientes, parceiros, familiares. Você é funcionária, uma secretária. Acho que seu lugar não é aqui no meio de todos, circulando como se fosse convidada. O silêncio que se formou ao redor de nós foi imediato e total. As conversas mais próximas simplesmente cessaram. Cabeças se viraram na nossa direção com aquela discrição artificial de quem quer ver sem parecer que está vendo. Eu senti o sangue subir para o meu rosto com uma intensidade que me deu tonteira. Eu estou aqui trabalhando, Viviane, eu disse, mantendo a voz baixa e controlada. Fui eu quem organizou este evento. Preciso estar presente para gerenciar o andamento. Gerenciar. Ela repetiu a palavra com um sorriso que não era sorriso. Que palavra bonita para o que você faz. Mas olha ao redor, Marina. Olha as pessoas que estão aqui. Clientes que faturam milhões por ano. Parceiros que construíram impérios. A família Cavalcante. Ela fez uma pausa calculada. E você? Suma daqui. Você é só uma funcionária. Não pertence a este lugar. Eu não respondi. Não porque não tivesse palavras. Eu tinha palavras demais. Tinha uma fúria que subia pelo peito com uma força que me assustou. Um impulso de dizer exatamente o que pensava daquela mulher, de detalhar ponto por ponto a hipocrisia, a insegurança, a crueldade gratuita daquele momento. Mas olhei ao redor e vi os rostos. Vi colegas que eu conhecia há anos olhando para o chão, desconfortáveis, sem saber o que fazer. Vi clientes importantes que haviam me cumprimentado calorosamente minutos antes, agora olhando em outra direção. Vi o Dr. Renato do outro lado do salão, que havia certamente ouvido, fazendo uma expressão que eu nunca havia visto nele antes, algo entre constrangimento e inação. Então eu peguei meu tablet, coloquei minha bolsa no ombro e saí. Em silêncio, com a cabeça erguida, os passos medidos, sem correr, sem me curvar, sem dar a ela a satisfação de me ver desmoronar naquele salão. Saí pelo corredor, peguei o elevador, saí do hotel, sentei no meu carro e só então deixei as lágrimas virem. Chorei com uma intensidade que me esgotou, de raiva, de humilhação, de injustiça, de anos de trabalho reduzidos àquelas 5 palavras cruéis. Você é só uma funcionária. Mas enquanto chorava, algo começou a se solidificar dentro de mim. Não era raiva exatamente. Era algo mais frio, mais claro, mais perigoso para ela do que qualquer raiva poderia ser. Era clareza. E clareza, eu descobriria nas horas seguintes, é a coisa mais poderosa que existe. Se você está assistindo isso e já foi humilhada na frente de todos por alguém que se achava superior a você, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai mostrar que às vezes o silêncio é a resposta mais devastadora que existe. Deixa um like se você acredita que toda humilhação gratuita tem um preço. E comenta aqui o que você teria feito no meu lugar naquela noite, porque eu quero saber. A história está longe de acabar, e o melhor ainda está por vir. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na minha cama olhando para o teto até às 4 da manhã, revivendo cada segundo daquela cena no salão. A voz de Viviane, o silêncio das pessoas ao redor, o rosto do Dr. Renato do outro lado do salão. As palavras que ela escolheu com tanta precisão cirúrgica. Você é só uma funcionária, não pertence a este lugar. Eu as revivia em loop. E cada vez que repassava a cena, ficava menos com raiva e mais com uma consciência cristalina do que havia acabado de acontecer. Aquilo não havia sido um acesso de ciúmes mal controlado. Não havia sido uma mulher insegura perdendo a cabeça num momento de fraqueza. Havia sido uma operação planejada. Viviane havia escolhido o evento. Havia escolhido o momento, quando o salão estava cheio e as pessoas mais importantes estavam por perto. Havia escolhido as palavras para causar o máximo de impacto com o mínimo de esforço. E havia calculado corretamente que eu não revidaria em público, porque ela me conhecia o suficiente para saber que meu profissionalismo seria minha própria algema naquele momento. Ela havia me estudado. Por 2 anos, havia me observado, me testado, me mapeado. E naquela noite havia executado com perfeição o que havia planejado. O objetivo era me destruir profissionalmente dentro da empresa, me humilhar diante de quem importava, me fazer parecer alguém que não sabia o próprio lugar. E do ponto de vista dela, havia funcionado perfeitamente.
exceto por uma coisa: ela não sabia o que eu sabia. Por volta das 4:30 da manhã, me levantei, fiz um café forte e sentei na mesa da cozinha com um caderno em branco na minha frente. Comecei a escrever. Não desabafos, não lista de reclamações, não o tipo de texto que você escreve quando está emocionada e que mais tarde relê com vergonha. Escrevi com a clareza calculada de alguém que está montando um dossiê. Comecei a organizar na minha cabeça e depois no papel tudo o que havia observado nos últimos 2 anos, porque eu havia observado. É isso que as pessoas não entendem sobre secretárias executivas. A gente vê tudo, absolutamente tudo. Somos o sistema nervoso central de uma empresa. Passamos por nossas mãos cada contrato, cada comunicação, cada agendamento, cada decisão. Temos acesso a conversas que a maioria dos funcionários jamais ouvirá. Conhecemos os segredos que as pessoas guardam nos e-mails que acham que ninguém vai ler, nas reuniões que acham que estão acontecendo em total privacidade, nas ligações que fazem enquanto passam pela recepção sem parar para pensar que alguém está do outro lado ouvindo. Eu havia notado coisas sobre Viviane Cavalcante que havia descartado como irrelevantes no momento em que as percebi. Mas enquanto escrevia naquela madrugada, percebendo que cada peça que parecia desconectada se encaixava numa imagem maior, mais preocupante, mais grave do que qualquer ciúme profissional poderia justificar. A primeira coisa que havia me chamado a atenção, havia mais de 1 ano, foi uma ligação que Viviane havia feito usando a linha do escritório enquanto esperava o Dr. Renato terminar uma reunião. Eu estava na minha mesa, a 5 metros dela, e ela havia ligado sem perceber que eu estava tão próxima. Não havia prestado atenção inicialmente, mas algumas palavras chegaram até mim de forma fragmentada. Não vai saber de nada. Você garante? Quanto tempo ainda? E então ela havia me visto. Havia encerrado a ligação de forma abrupta e mudado completamente de assunto com aquele sorriso artificial. Na época, havia arquivado como conversa pessoal que não era da minha conta. Mas havia guardado o fragmento em algum lugar da memória. Como faço com coisas que não entendo completamente, mas que me parecem de alguma forma importantes. A segunda coisa tinha sido mais difícil de ignorar. 3 meses antes do evento de 30 anos, Viviane havia aparecido no escritório enquanto o Dr. Renato estava em viagem de negócios em São Paulo. Havia pedido acesso à sala dele para pegar um documento pessoal que ele havia esquecido. Era protocolo normal que eu pedisse autorização direta do Dr. Renato antes de permitir acesso à sua sala na ausência dele, então havia ligado para ele. Ele havia confirmado que sim, havia deixado um envelope com documentos do seguro de vida que precisavam de assinatura e que Viviane podia buscar. Eu a havia acompanhado à sala, como era procedimento padrão quando havia acesso em condições especiais. Viviane havia ido diretamente ao gaveta correta, como alguém que sabia exatamente onde estava o que procurava. Havia pego o envelope, mas antes de sair, havia passado os olhos pela mesa com uma rapidez que eu notei. Os olhos varrendo os documentos que estavam sobre ela com uma atenção que ia muito além do casual. Havia sido questão de segundos, mas eu havia notado. A terceira coisa era mais recente, apenas 6 semanas antes do evento. Eu havia chegado mais cedo que o habitual ao escritório, por volta das 7 da manhã, para resolver um problema urgente com um cliente. A empresa não abria oficialmente até às 8:30. Então, havia apenas o segurança na portaria e eu no andar executivo. Enquanto esperava os sistemas iniciarem, havia ouvido o elevador chegar. Quem saiu não foi nenhum outro funcionário madrugador, foi Viviane. Ela me viu e parou. O momento de surpresa no rosto dela foi brevíssimo, mas eu o capturei com a clareza de quem está prestando atenção. Ela havia coberto rapidamente com um sorriso e dito que havia deixado o casaco na sala de espera no dia anterior e havia aproveitado que passava perto para buscar. Eu havia sorrido, dito que o casaco estava no armário da recepção e ela havia pegado e ido embora. Mas a história não fechava. O casaco que ela pegou era um cardigan leve. E naquele dia estava frio o suficiente para que ela chegasse usando um sobretudo pesado. Alguém não vai buscar um casaco quando está usando um mais quente. E por que, 6 semanas depois, ela ainda não havia buscado o casaco se passava no escritório quase todos os dias? Esses 3 fragmentos, isolados, eram nada. Eram coincidências, interpretações forçadas, o tipo de coisa que qualquer pessoa sem dormência poderia ter descartado como paranoia. Mas eram os 3 mais óbvios de uma série de pequenas observações que, à luz daquela madrugada depois do evento,
começaram a contar uma história diferente. Decidi que precisava entender essa história antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer a seguir. Nas semanas anteriores ao evento, Viviane havia intensificado a frequência das visitas ao escritório e, o que era mais revelador, havia começado a fazer perguntas sobre assuntos que não eram de sua alçada. Perguntas sobre o andamento de contratos específicos, sobre reuniões com determinados clientes, sobre a situação financeira de parceiros de negócios. Às vezes, perguntava diretamente a mim, com aquela casualidade estudada. Às vezes, tentava obter informações de outros funcionários, geralmente os mais novos, que não conheciam os protocolos e eram mais suscetíveis ao charme dela. Eu havia notado isso porque 2 funcionários diferentes haviam comentado comigo sobre conversas que tiveram com ela, sem perceber que estavam me dando um alerta. O que ela queria com essas informações? Era ciúme? Era controle? Era algo mais grave? Naquela manhã depois do evento, com o meu caderno cheio de anotações, eu havia dormido 3 horas e acordado com uma decisão tomada. Não ia mais ignorar, não ia mais arquivar como irrelevante. Ia prestar atenção de verdade, com toda a capacidade de observação que havia desenvolvido em 12 anos como secretária executiva de alto nível. E ia documentar tudo. O dia depois do evento no escritório foi estranho. Havia um desconforto geral entre os funcionários que me conheciam e haviam sido testemunhas ou haviam ouvido falar do que aconteceu. Algumas pessoas evitavam contato visual, outras eram excessivamente atenciosas, o tipo de atenção exagerada que vem de culpa ou constrangimento. O Dr. Renato chegou às 9h30, passou pela minha mesa sem me olhar diretamente e entrou na sala dele. Normalmente, a primeira coisa que ele fazia ao chegar era confirmar comigo a agenda do dia. Naquele dia, não fez isso. Por volta das 11, sua assistente mais nova, uma menina chamada Camila, que havia sido contratada havia 6 meses e que Viviane claramente havia incentivado à admissão, veio até minha mesa com um pedido que eu nunca havia recebido antes. O Dr. Renato queria que eu enviasse para ele por e-mail a agenda do dia, em vez de passar pessoalmente como sempre fazíamos. Aquilo foi como um balde de água fria. Mas eu sorri para Camila, disse que estava bem e enviei a agenda por e-mail, com a eficiência impecável de sempre. À tarde, enquanto trabalhava, percebi algo que deveria ter me surpreendido mais do que surpreendeu. Não havia nenhuma presença de Viviane no escritório. Num dia em que eu esperaria que ela viesse verificar os resultados da sua investida da noite anterior, ela estava ausente, o que me disse que ela não precisava verificar pessoalmente. Ela tinha outra forma de saber o que estava acontecendo, e essa forma provavelmente tinha nome. Nos dias seguintes, comecei a observar os padrões com uma atenção que jamais havia dispensado antes. Comecei a notar as comunicações que chegavam até mim e as que passavam diretamente para o Dr. Renato sem o filtro habitual que eu sempre havia exercido. Notei que Camila havia começado a receber cópias de e-mails que normalmente só chegavam a mim. Notei que o Dr. Renato havia começado a ter reuniões fechadas com frequência crescente, reuniões que não apareciam na agenda que eu gerenciava. E então, num desses dias, enquanto organizava arquivos físicos no depósito de documentos, encontrei algo que não deveria estar lá. Era um envelope sem identificação numa prateleira que estava fora do sistema de arquivamento padrão. O que me chamou a atenção foi que o envelope estava parcialmente aberto, diferente de todos os outros que estavam lacrados ou devidamente identificados. Peguei, olhei para dentro, e o que vi me fez congelar no lugar. Era uma cópia de um contrato, mas não era qualquer contrato. Era um dos contratos mais sensíveis que a empresa havia firmado nos últimos 2 anos, envolvendo uma parceria estratégica com um fundo de investimento internacional. Um contrato que eu havia pessoalmente ajudado a preparar, que havia sido negociado durante meses e que continha informações que eram absolutamente confidenciais, informações que nenhuma pessoa alheia à diretoria deveria ter acesso, muito menos em cópia física guardada num depósito de documentos gerais. Como aquele documento havia chegado ali? Quem havia feito aquela cópia? E mais importante, para quem era destinada? Não toquei em mais nada. Fotografei o envelope e seu conteúdo com o meu celular pessoal. Repus tudo exatamente como havia encontrado e saí do depósito com o coração batendo numa velocidade que me preocupava, porque eu estava começando a entender que o que Viviane havia estado fazendo todas aquelas visitas ao escritório não era apenas ciúme, era coleta de informações, e alguém dentro da empresa estava ajudando ela. O que eu havia encontrado era sério demais para ignorar.
grave demais para tratar como uma suspeita vaga e delicado demais para agir de forma precipitada. Precisava de mais evidências, precisava entender o tamanho real do que estava diante de mim antes de decidir o que fazer. E então, foi que o Dr. Renato me ligou com a pergunta que mudou tudo. O telefone tocou às 8h42 da manhã do dia seguinte ao evento de 30 anos da empresa. Eu estava no carro, ainda no estacionamento do meu prédio, com um café que mal havia tocado nos lábios e a cabeça cheia de pensamentos sobre o que havia encontrado no depósito de documentos na tarde anterior. Vi o nome na tela e precisei de um segundo para decidir se atendia. Depois de 12 anos, ainda era capaz de reconhecer o número mesmo sem o identificador de chamadas. Marina, disse ele quando atendi. A voz tinha aquela qualidade que eu havia aprendido a identificar ao longo dos anos, quando ele estava sob pressão. Onde estão os contratos assinados? 4 palavras. Uma pergunta aparentemente simples, do tipo que eu havia respondido centenas de vezes ao longo de uma década de trabalho. Onde estão os contratos assinados? Poderia ter sido qualquer coisa. O contrato com um cliente específico, os acordos de confidencialidade de um novo parceiro, os documentos de renovação de algum serviço. Mas a forma como ele disse, sem especificar qual contrato, sem contexto, apenas com aquela urgência mal disfarçada que eu conhecia tão bem, aquilo não era uma dúvida administrativa rotineira. Respirei fundo. Fechei os olhos por exatamente 2 segundos. E então disse as 5 palavras. Quais contratos você está procurando? Ele ficou em silêncio por um momento. E naquele silêncio, eu ouvi tudo o que ele não estava dizendo. Ouvi a hesitação de alguém que havia esperado outra resposta. Ouvi o desconforto de quem havia feito uma pergunta achando que sabia a resposta e de repente percebeu que talvez não soubesse. E ouvi, por baixo de tudo isso, o início de uma dúvida que eu precisava plantar e fazer crescer. Os contratos do Fundo Meridian, ele disse finalmente. Preciso verificar algo. O Fundo Meridian. Exatamente os contratos que eu havia encontrado em cópia não autorizada no depósito de documentos na tarde anterior. A coincidência era específica demais para ser coincidência. Os originais estão no cofre da sala de segurança, como sempre estiveram, disse eu. Mas, Dr. Renato, antes de continuar essa conversa, preciso te dizer algo importante. Algo que encontrei ontem que você precisa saber. Outro silêncio. Que tipo de coisa? O tipo que precisa ser discutido pessoalmente, disse eu, e que provavelmente vai mudar sua perspectiva sobre algumas coisas que estão acontecendo. E ficou combinado que eu iria ao escritório às 10 horas para uma conversa. Naquele momento, eu não sabia ainda exatamente o que ia dizer, ou até onde iria com o que sabia, ou quais seriam as consequências do que estava prestes a colocar em movimento. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. O silêncio que eu havia mantido por 2 anos havia chegado ao fim. Não porque eu estivesse com raiva, embora estivesse. Não porque eu quisesse destruir alguém, embora parte de mim sentisse esse impulso e tivesse que controlá-lo conscientemente. Mas porque havia encontrado evidências de algo que poderia ser grave, e guardar essas evidências seria conivência. E conivência era algo que meu senso de integridade simplesmente não permitia. Usei as 1h30 entre o telefonema e a reunião com sabedoria. Fui diretamente ao escritório do meu advogado trabalhista, que me atendia desde o meu divórcio e que havia se tornado um consultor de confiança ao longo dos anos. Marquei uma consulta de urgência, expliquei a situação em linhas gerais e saí 45 minutos depois com uma compreensão mais clara dos meus direitos, das minhas obrigações e do caminho que havia pela frente. Meu advogado havia me dito algo que ficou gravado. Marina, você tem obrigação legal de reportar se você tem evidências de irregularidades corporativas que podem prejudicar terceiros, mas você também tem o direito de se proteger antes de fazer isso. Documente tudo, faça cópias seguras de tudo que você tem e não tome nenhuma ação sem entender completamente as implicações. Esse processo pode ficar complicado antes de ficar simples. Fiz o que ele disse. Antes de entrar no escritório, enviei para o e-mail pessoal dele as fotos que havia tirado no depósito de documentos. Fiz o mesmo com 2 cópias adicionais para e-mails que usava apenas em situações de segurança. Tudo estava guardado, tudo estava protegido. E então, subi para a reunião. O Dr. Renato estava na sala dele quando cheguei, de pé na frente da janela com as mãos nas costas, olhando para a rua lá embaixo. Era uma postura que eu conhecia, quando ele estava pensando intensamente, quando havia algo pesado na cabeça que ele ainda não havia conseguido organizar completamente. Ele me ouviu entrar, mas demorou um momento antes de se virar. Marina, disse ele,
e naquela única palavra havia algo que parecia quase um pedido de desculpas que ele não sabia como fazer. Sobre ontem à noite, vamos falar sobre outra coisa primeiro, eu disse, e coloquei o celular na mesa com a tela virada para ele, mostrando a foto do envelope e do contrato que havia encontrado. Encontrei isso ontem à tarde no depósito de documentos gerais. Não deveria estar lá, e aquele contrato específico não deveria existir em cópia física fora do cofre. Ele olhou para a foto. Vi a expressão mudar, vi a cor do rosto mudar. E vi claramente que ele reconhecia o que estava vendo, e que aquele reconhecimento era acompanhado de algo que não era surpresa, mas que era medo. Onde exatamente você encontrou isso? Ele perguntou. Prateleira C do depósito, atrás da caixa de arquivos do exercício 2019. Estava parcialmente aberto, diferente de todo o resto. Ele ficou de pé, olhando para a foto por um longo momento. Depois foi até a cadeira e se sentou com o peso de alguém carregando algo muito mais pesado do que o próprio corpo. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Encontrei ontem, disse eu, mas tenho outras observações que vou te compartilhar, se você me der a oportunidade. O que se seguiu foi uma conversa de 2 horas que foi, provavelmente, a mais honesta e difícil que tivemos em 12 anos de trabalho juntos. Eu contei tudo, a ligação que havia fragmentos ouvido há mais de 1 ano. A visita da manhã cedo que não fechava com a justificativa do casaco. A forma como Viviane perguntava sobre informações que não eram da alçada dela. Os funcionários mais novos que ela havia abordado. E, finalmente, o contrato que eu havia encontrado. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido nele antes. Marina, eu preciso te contar uma coisa que não deveria ter deixado chegar a esse ponto. De Kim. O que ele me contou naquele momento foi o início da revelação de um problema muito maior do que eu havia imaginado. Havia 6 meses, ele havia descoberto irregularidades nas finanças pessoais do casal, especificamente em contas que eram conjuntas, valores que ele não conseguia rastrear, movimentações que não faziam sentido. Havia confrontado Viviane, que havia dado explicações que fechavam na superfície, mas que ele, com a experiência de décadas no mercado financeiro, sentia que não eram completas. Havia contratado um investigador particular de forma discreta, e o que o investigador havia encontrado nos últimos meses era perturbador o suficiente para que ele precisasse de mais tempo para decidir o que fazer. Perturbador como? Eu perguntei. Viviane está em contato regular com um ex-sócio meu que abriu uma empresa concorrente há 3 anos, disse ele. Uma empresa que nos últimos 12 meses ganhou 2 contratos que eu esperava fechar. Contratos que perdemos em circunstâncias que nunca entendi completamente. Eu deixei isso assentar. Depois disse, com a calma que eu havia treinado naquela madrugada de insônia. E o fundo Meridian? Por que você perguntou sobre aqueles contratos especificamente quando me ligou esta manhã? Ele fechou os olhos. Porque ontem à noite, depois do evento, Viviane me disse que precisava de uma cópia dos contratos do Meridian para um processo de planejamento financeiro pessoal que estava fazendo com um consultor. Eu disse a ela que os originais estavam no cofre da empresa e que não poderia dar acesso a documentos confidenciais assim. Ela ficou estranhamente insistente, e esta manhã, quando fui verificar uma coisa no depósito de documentos por outro motivo, notei que alguém havia estado lá recentemente. O silêncio entre nós naquele momento foi denso como concreto. Ela não chegou a pegar os contratos, disse eu. Eu encontrei o envelope, tirei fotos e repus tudo como estava. Mas quem colocou aquele envelope lá claramente teve acesso a uma cópia dos documentos antes de eu encontrar e planejava buscar depois. O Dr. Renato ficou olhando para a mesa à sua frente por um longo momento. Quando levantou os olhos para mim, havia neles algo que eu não havia visto antes. Vergonha. Não pela situação corporativa, pela forma como havia me tratado nos últimos 2 anos, enquanto deixava que Viviane montasse essa estrutura na sombra. Marina, ele disse. Ele não precisa, disse eu. E era verdade, não precisava, porque o que vinha a seguir era mais importante do que qualquer pedido de desculpas naquele momento. O que precisamos decidir agora é quais são os próximos passos, porque o que temos aqui pode ser grave e pode envolver não só você, mas toda a empresa.
Ele concordou. E foi aí que as coisas começaram a se mover. Naquela tarde, sem que Viviane soubesse, o Dr. Renato reuniu seu advogado pessoal, o advogado corporativo da empresa e o diretor de compliance, que era um homem chamado Eduardo, com quem eu trabalhava frequentemente e que tinha reputação inabalável de integridade. Eu fui convidada para aquela reunião como testemunha e como pessoa que havia encontrado a evidência inicial. Quando saí daquela sala, 3 horas depois, o processo havia sido colocado em movimento. Uma investigação interna havia sido aberta. Autoridades externas haviam sido notificadas. E Viviane Cavalcanti, naquele exato momento, não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. A investigação durou 19 dias. 19 dias durante os quais eu continuei indo trabalhar todos os dias, fazendo meu trabalho com a mesma eficiência de sempre, mantendo meu comportamento exatamente igual ao de qualquer outro dia, sem dar nenhum sinal externo do que estava acontecendo. É mais difícil do que parece. Quando você sabe que uma tempestade está vindo, quando você pode ver as nuvens se formando no horizonte, é quase impossível não olhar o céu o tempo todo. Mas eu havia aprendido, naqueles 2 anos de convivência com Viviane, que o silêncio estratégico é uma ferramenta mais poderosa do que qualquer confronto. Viviane continuou aparecendo no escritório durante aqueles 19 dias. Continuou com os sorrisos calculados, os comentários laterais, a postura de alguém que acredita ter vencido. Na segunda vez que a encontrei depois do evento, ela me deu aquele sorriso específico que eu havia aprendido a reconhecer como o da vitória antecipada. Sorriei de volta com toda a naturalidade do mundo e voltei para o meu trabalho. Ela não sabia que cada vez que entrava naquele escritório, cada pessoa com quem conversava, cada pergunta que fazia, cada documento que tentava acessar, estava sendo documentado com uma meticulosidade que ela jamais poderia imaginar. O que a investigação revelou foi mais grave e mais elaborado do que eu havia suspeitado quando encontrei o envelope no depósito. Viviane havia estabelecido, ao longo dos últimos 18 meses, um canal sistemático de vazamento de informações confidenciais da Cavalcanti em Associados para a empresa concorrente fundada pelo ex-sócio do Dr. Renato, um homem chamado Fábio Drummond. A relação entre Viviane e Drummond era anterior ao casamento dela com o Dr. Renato. Havia evidências de que eles se conheciam há anos, muito antes dela aparecer na vida do marido. Se o relacionamento entre eles era apenas profissional ou tinha outras dimensões, a investigação não concluiu com certeza absoluta. Mas o relacionamento financeiro era indiscutível. Viviane havia recebido valores significativos em uma conta que ela mantinha em nome diferente, vinculada a uma empresa de fachada. Cada pagamento coincidia, dentro de um período de 1 a 2 semanas, com uma ação da empresa Drummond, que demonstrava conhecimento de informações internas da Cavalcanti em Associados. Os 2 contratos que a Cavalcanti havia perdido para a concorrente nos últimos 12 meses, havia evidências de que a Drummond havia sabido de detalhes das propostas da Cavalcanti com antecedência suficiente para fazer ofertas estrategicamente mais vantajosas. E os detalhes específicos que ela havia usado haviam sido informações que Viviane teria tido acesso através das visitas ao escritório e das conversas com funcionários menos experientes. Para obter esses documentos, Viviane havia cultivado Camila, a assistente mais nova, durante os 6 meses que a menina havia trabalhado na empresa. A investigação foi gentil com Camila ao concluir que ela havia sido manipulada, não que havia agido com dolo. Viviane havia se apresentado como alguém que queria ajudar a carreira da menina. Havia criado uma relação de confiança artificial e havia explorado essa confiança para obter cópias de documentos e informações que Camila não tinha consciência do impacto de fornecer. Quando Eduardo, o diretor de compliance, me ligou no 19º dia para me dar um resumo preliminar dos achados antes que a situação fosse formalmente comunicada, eu sentei em silêncio e ouvi tudo. Quando ele terminou, perguntou se eu estava bem. Disse que sim, e então precisei desligar o telefone e ficar sentada em silêncio por alguns minutos, porque a escala do que havia acontecido me deixou atordoada de uma forma que não havia esperado. Não era surpresa pela descoberta em si. Eu havia suspeitado da direção geral. Era o tamanho.
Era a frieza calculada de alguém que havia entrado na vida de outra pessoa com um objetivo específico, que havia construído uma estrutura de manipulação e exploração durante anos e que havia tratado o dano causado a terceiros como dano colateral completamente irrelevante. A empresa havia perdido 2 contratos importantes. Funcionários tinham sido usados como ferramentas. Um homem havia sido traído por alguém que havia prometido amor e lealdade. E eu havia sido humilhada publicamente como parte de uma estratégia para me tirar do caminho e silenciar alguém que era, aparentemente, perspicaz demais para o conforto dela. No 20º dia, Viviane foi convocada para uma reunião com o Dr. Renato, seus advogados e representantes das autoridades que haviam sido envolvidas no processo. Eu soube dessa reunião através de Eduardo, que me mantinha informada como testemunha central do processo. Não estava presente na reunião, mas soube detalhes depois. Viviane havia chegado com a postura segura de sempre, aparentemente sem suspeitar do que a esperava. Quando os documentos haviam sido colocados na mesa diante dela, quando a escala do que havia sido descoberto havia sido explicada, seu rosto havia passado por uma série de expressões que a pessoa que me descreveu a cena disse ter sido impressionante de observar. Negação, depois cálculo rápido de quanto havia sido descoberto, depois uma tentativa de negociação disfarçada de explicação e, finalmente, quando ficou claro que as evidências eram suficientemente sólidas para que a negação fosse inútil, uma frieza que era, na opinião de quem estava presente, mais reveladora de seu caráter do que qualquer expressão emocional teria sido. Ela não chorou, não pediu desculpas, tentou negociar. Não havia muito a negociar. O advogado corporativo da empresa havia apresentado uma lista de ações legais que estavam sendo consideradas. A conta de fachada havia sido identificada e estava sendo investigada por autoridades financeiras. Drummond havia sido notificado separadamente. E o casamento, para todos os fins práticos, havia terminado naquele momento, numa sala de reuniões com advogados, sem o peso emocional de uma conversa íntima, porque aquilo não havia sido um casamento real, no sentido em que a palavra costuma ser usada. Na semana seguinte, as consequências começaram a se desdobrar com uma velocidade que me surpreendeu. A empresa Drummond entrou em colapso sob a pressão das investigações. Vários dos contratos que haviam conquistado foram suspensos enquanto as autoridades investigavam se haviam sido obtidos com informações privilegiadas, e a reputação no mercado desapareceu praticamente da noite para o dia. Fábio Drummond contratou uma equipe grande de advogados e iniciou uma batalha que, me disseram meses depois, seria longa e muito custosa. Para Viviane, as consequências foram em camadas. Legal, com os processos que a empresa havia iniciado, financeiro, com o congelamento da conta de fachada e o divórcio que avançou rapidamente sem a generosidade de termos que ela havia esperado, já que sua conduta havia eliminado qualquer argumento moral que ela poderia ter apresentado. E social, na medida em que as pessoas que a cercavam foram entendendo o que havia acontecido. No mundo de negócios de uma cidade de porte médio, onde todos se conhecem e a reputação é tudo, a informação de que Viviane Cavalcante havia passado 2 anos coletando e vendendo informações confidenciais do marido viajou com a velocidade que apenas os escândalos conseguem. Os eventos sociais para os quais ela havia sido convidada, como Senhora Cavalcante, deixaram de acontecer. As amigas que haviam a admirado por ter conquistado um homem bem-sucedido e charmoso se afastaram com a velocidade de quem não quer ser associada a uma situação constrangedora. Ela havia construído uma identidade social inteiramente baseada no status que o marido conferia. E quando esse status foi removido, ficou evidente que havia pouco por baixo, além de estratégia e cálculo. Em determinado momento desse processo, enquanto as coisas ainda estavam se desdobrando, o Dr. Renato me procurou para uma conversa que não era de trabalho. Pediu que eu escolhesse um lugar de minha preferência, fora do escritório, para almoçar. Era um pedido incomum, daqueles que você sabe que carregam um peso específico antes mesmo de saber o que vai ser dito. Fomos a um restaurante tranquilo que eu gostava, perto do escritório, mas suficientemente fora das rotas habituais para que não houvesse muita chance de encontrar pessoas conhecidas. Ele começou a falar antes mesmo de o cardápio chegar.
Disse que havia estado pensando nos últimos 2 anos, na forma como havia mudado de comportamento em relação a mim por influência de Viviane, nas vezes em que havia deixado de me defender quando deveria ter defendido, nas mudanças que havia feito na dinâmica do nosso trabalho que não haviam sido pedidas por mim nem necessárias para a empresa, mas que haviam sido. Agora ele conseguia ver claramente o resultado de uma erosão gradual da sua própria perspectiva. Eu sabia, ele disse, olhando para o copo d'água à sua frente. No fundo, eu sabia que você era uma profissional extraordinária e que o que ela fazia era injusto. Mas eu me convenci de que era melhor não criar conflito em casa. E essa covardia custou caro, para você, principalmente. Deixei ele terminar. Quando ele terminou, disse que eu entendia, porque eu entendia. Não no sentido de absolver a omissão, porque a omissão havia sido real e havia tido consequências, mas no sentido de entender a mecânica humana por trás dela. As pessoas fazem escolhas difíceis quando estão no meio de dinâmicas complicadas, e às vezes a escolha que fazem não é a que fariam se pudessem ver a situação de fora com clareza. Depois da pausa que esse entendimento precisava, ele disse que queria me oferecer algo. O que ele propôs foi uma promoção. Não uma promoção no sentido de mais responsabilidade com o mesmo título, uma mudança real de cargo para diretora de operações, com assento no conselho executivo, aumento substancial de salário, participação nos resultados e um contrato de trabalho que me protegia de demissão arbitrária de uma forma que nunca havia existido antes. Era um reconhecimento formal do que eu havia sido na prática por anos, mas que nunca havia sido oficializado. Eu ouvi tudo. E então disse que precisava de algum tempo para pensar. Ele assentiu, mas nos olhos dele havia algo além do profissional. Havia o reconhecimento de que qualquer resposta que eu desse seria justa e que não havia expectativa de gratidão forçada pelo que me estava sendo oferecido, apenas pelo que havia sido feito errado. Saí daquele almoço com mais para processar do que havia entrado e fui para casa decidir. Passei 3 dias decidindo. 3 dias em que fui ao trabalho, fiz meu trabalho, voltei para casa, cuidei da minha filha, que agora tinha 18 anos e estava no primeiro semestre da faculdade que eu havia me dedicado tanto a pagar, e Pensei com a seriedade que uma decisão dessas merecia, sem pressa, sem a pressão de responder antes de estar pronta, e sem o peso emocional de quem decide com raiva ou com medo. A pergunta que eu precisava responder não era simples, não era apenas aceito ou não aceito a proposta, era algo maior, o que eu queria para o próximo capítulo da minha vida. O que os últimos 2 anos, e especialmente os últimos meses, haviam me ensinado sobre o que eu precisava, o que eu merecia e o que eu estava disposta a aceitar como parte de uma relação de trabalho? Num dos 3 dias, fui passear no parque perto de casa à tarde, uma coisa que não fazia há meses, porque o trabalho havia consumido qualquer tempo que eu poderia ter usado assim. Sentei num banco embaixo de uma árvore e fiquei olhando as pessoas passarem por um tempo. Uma mãe empurrando um carrinho de bebê, um casal de idosos andando devagar de mãos dadas, crianças correndo sem nenhum objetivo específico além do prazer de correr. E pensei sobre o tempo, sobre os 12 anos que havia dado àquela empresa, que haviam sido anos bons na maior parte, mas que também haviam sido anos em que havia colocado minha filha nas mãos de babás e avós mais noites do que eu gostaria de lembrar, em que havia desmarcado compromissos pessoais por crises profissionais, em que havia construído minha identidade de forma tão profunda ao redor do trabalho que me levei um tempo para lembrar quem eu era fora dele. Lembrei de uma coisa que minha mãe havia me dito quando eu era pequena. Marina, a lealdade é uma virtude, mas só quando é recíproca. Quando não é recíproca, ela deixa de ser lealdade e vira submissão. Eu havia pensado nessa frase muitas vezes ao longo da vida, mas nunca havia sentido o peso dela tão claramente quanto naquele momento, sentada no banco do parque com o sol da tarde no rosto. No 3º dia, liguei para o Dr. Renato e disse que queria uma reunião para conversar sobre a proposta. Chegamos ao escritório dele às 4 da tarde, um horário tranquilo em que a maioria dos funcionários já estava pensando em encerrar o dia. Ele me recebeu com a atenção inteira de alguém que sabe que o que vai ser dito é importante. Disse que havia pensado muito sobre a oferta, que era generosa, que era justa no papel, e
e que eu entendia que havia sido feita com sinceridade, mas que, depois de muita reflexão, havia chegado à conclusão de que havia chegado a hora de seguir em frente, não com raiva, não por vingança, mas porque eu havia aprendido, nos últimos meses, que meu valor não dependia do reconhecimento de ninguém e que era hora de construir algo onde esse valor fosse evidente desde o início, não algo que precisasse ser resgatado depois de ter sido diminuído. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu entendo e eu respeito. Quero sair bem", disse eu, "com as honras que 12 anos de trabalho merece. Um acordo justo, uma transição organizada e uma carta de recomendação que reflita o que você realmente pensa do meu trabalho, não o que a situação te obrigou a demonstrar. Você vai ter isso", ele disse. E mais, a saída levou 6 semanas. 6 semanas em que fiz a transição mais organizada que já havia visto numa empresa daquele porte. Treinei minha substituta, que era uma profissional competente que eu mesma havia recomendado, de uma conexão da minha rede com o cuidado de quem quer deixar as coisas bem feitas independentemente das circunstâncias pessoais. Documentei processos, organizei arquivos, facilitei transferências de conhecimento. Saí como havia chegado, com profissionalismo e com o trabalho feito corretamente. No meu último dia, vários colegas com quem havia trabalhado por anos organizaram uma despedida discreta. O tipo de coisa que acontece quando as pessoas querem demonstrar afeto, mas sabem que a formalidade de uma celebração seria estranha, dado tudo o que havia acontecido. Houve abraços, havia quem estivesse com os olhos marejados, houve palavras ditas com a simplicidade de quem quer ser honesto sem ser dramático. Eduardo, o diretor de compliance, me disse algo que guardei. "Você fez a coisa certa quando seria muito mais fácil não ter feito. Isso diz tudo sobre quem você é." Fui embora às 6 da tarde com uma caixa pequena de pertences pessoais, um envelope com um acordo assinado e uma leveza no peito que não havia sentido em muito tempo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma velocidade que me surpreendeu positivamente. Havia planejado um período de transição de 2 ou 3 meses para me organizar e definir o próximo passo, mas, na verdade, levei apenas 6 semanas para receber a proposta que mudaria a direção da minha carreira. Veio de uma empresa que eu conhecia por reputação, um grupo de consultoria empresarial que havia crescido rapidamente nos últimos anos e que buscava alguém para liderar a área de operações e gestão executiva. A carta de recomendação do Dr. Renato, que havia cumprido sua palavra e escrito algo que refletia fielmente os 12 anos de trabalho, havia circulado pelos contatos certos através de alguém com quem eu havia trabalhado anos antes. A entrevista durou 3 horas. No final, o diretor que me havia entrevistado disse: "Nós procuramos por alguém assim há 2 anos. Não foi bajulação. Foi uma constatação que eu aceitei com a serenidade de alguém que finalmente havia colocado o valor que carregava no lugar certo. Comecei o novo emprego com um título que nunca havia tido antes: diretora de gestão estratégica, com um salário 40% maior do que o da proposta que havia recusado na Cavalcante, com uma equipe pequena mas competente que reportava a mim e com uma cultura organizacional que eu havia pesquisado extensivamente antes de aceitar e que era, genuinamente, o que parecia ser. Um lugar onde as pessoas eram tratadas com respeito, onde o mérito importava e onde alguém que trabalhava com dedicação era reconhecida por isso. Quanto ao resto das pessoas dessa história, o Dr. Renato continuou tocando a empresa, que se recuperou mais rapidamente do que alguns esperavam. Os 2 contratos perdidos para a Drummond foram parcialmente recuperados depois que as investigações revelaram as circunstâncias em que haviam sido ganhos, e clientes que haviam migrado voltaram. Ele havia, no ano seguinte ao nosso divórcio, me procurado para almoçar numa ocasião, não para negócios, mas para perguntar genuinamente como eu estava. Foi uma conversa boa, breve e honesta. O tipo de conversa que 2 pessoas maduras conseguem ter quando o que havia entre elas era, no essencial, respeito. Camila, a assistente que havia sido manipulada por Viviane, permaneceu na empresa depois de um processo longo e difícil de entendimento da situação. Ela havia chegado à beira de ser demitida, mas uma combinação de evidências de que havia sido manipulada e não havia agido com dolo, mais a intervenção de pessoas que a conheciam bem, havia resultado num segundo chance. Fiquei sabendo que ela havia crescido muito no período subsequente, havendo se tornado uma profissional mais cuidadosa e mais consciente da responsabilidade
responsabilidade que vem com o acesso a informações sensíveis. Viviane saiu da cidade alguns meses depois que os processos legais haviam avançado o suficiente para que sua situação fosse conhecida. Ouvi isso por terceiros, não porque eu a monitorasse. Simplesmente é o tipo de informação que circula quando as redes de pessoas se sobrepõem. Fábio Drummond enfrentou um processo longo que resultou em consequências significativas para a empresa e para ele pessoalmente. Não vou fingir que não senti uma satisfação específica ao saber disso, porque senti. Seria desonesto negar. Mas a satisfação não era de ver alguém sofrer. Era de ver um princípio confirmado, de que a verdade, quando adequadamente documentada e exposta, tem um peso que a mentira não consegue sustentar indefinidamente. O que aprendi com tudo isso vai além da experiência específica, porque experiências específicas são universais quando você as examina com cuidado. Aprendi que o silêncio tem dois tipos: o silêncio de quem se cala porque não tem o que dizer, e o silêncio de quem se cala porque está observando, pensando, documentando e esperando o momento certo. O primeiro enfraquece, o segundo fortalece. E a diferença entre eles é, muitas vezes, invisível para quem está de fora olhando. Aprendi que humilhação pública é uma forma de violência e que a pessoa que a pratica geralmente calcula que a vítima vai se calar por vergonha. O que esse cálculo não considera é que algumas pessoas se calam não por vergonha, mas porque estão processando, porque estão planejando, porque sabem que a resposta certa não é imediata e que uma resposta que vem quando você está pronto, com os fatos corretos do seu lado, é infinitamente mais poderosa do que qualquer palavra impulsiva num momento de raiva. Aprendi que o valor que a gente tem não precisa da validação de mais ninguém para existir. Ele existe independentemente de ser reconhecido, nomeado, recompensado. E que as circunstâncias que nos obrigam a provar esse valor, embora sejam dolorosas no processo, frequentemente nos levam a lugares que não teríamos chegado por outros caminhos. Aprendi sobre minha filha, que havia crescido observando tudo isso de perto, que caráter não é o que você faz quando as coisas estão fáceis. É o que você faz quando está com raiva, com medo, com dor e com um impulso fortíssimo de responder de uma forma que te aliviaria no momento, mas te prejudicaria depois. Ela me disse isso num jantar alguns meses depois. Mãe, você foi a pessoa mais corajosa que já vi. Não porque não sentiu medo, mas porque sentiu e fez a coisa certa, mesmo assim. Isso ficou comigo mais do que qualquer outra coisa. Há pessoas que estão passando por algo parecido agora, enquanto eu falo. Não necessariamente a mesma situação, não necessariamente com os mesmos detalhes, mas com a mesma sensação central, de estar sendo diminuída num lugar onde você deu o seu melhor, de estar sendo tratada como se o seu valor fosse menor do que é, de não saber se o que você está sentindo é real ou se você está exagerando, de se perguntar se vale a pena resistir ou se é mais fácil só engolir e seguir em frente. A minha resposta, depois de tudo que vivi, é: não engula. Não porque a revolta justifique ações impulsivas, porque não justifica, mas porque engolir, quando é feito em silêncio e sem documentar, sem testemunhas, sem evidências, sem planejamento, frequentemente deixa a outra pessoa em posição de fazer de novo. O silêncio estratégico e o silêncio da submissão podem parecer iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. Um você escolhe como ferramenta, o outro te escolhe como vítima. Você tem o direito de observar, tem o direito de documentar, tem o direito de se aconselhar, tem o direito de esperar o momento certo e tem o direito de, quando esse momento vier, falar com a clareza de quem tem os fatos do seu lado e a integridade como fundação. A noite do evento de 30 anos da empresa poderia ter sido o fim da minha história naquele lugar. E foi, em certo sentido, mas não do jeito que Viviane havia planejado. Aquelas 5 palavras que ela disse com tanta certeza, "Você é só uma funcionária", se tornaram o início de um processo que revelou quem ela realmente era. E as 5 palavras que eu disse no dia seguinte ao telefone, "Quais contratos você está procurando?", abriram uma porta que ela havia dedicado 2 anos a tentar manter fechada. Palavras têm peso. As certas, ditas na hora certa, mudam tudo. Hoje, quando chego ao meu escritório pela manhã, quando vejo a equipe que lidero, quando abro os projetos em que estou trabalhando, sinto algo que levei um tempo para identificar corretamente porque não estava acostumada a ele naquele nível. Sinto que estou exatamente onde devo estar. Não porque a vida está perfeita, porque não está. Não porque o caminho foi fácil,
porque não foi, mas porque cada decisão que tomei, incluindo as mais difíceis, foi tomada com o tipo de integridade que me permite olhar no espelho sem desviar os olhos. E essa sensação, descobri, vale mais do que qualquer cargo, qualquer salário, qualquer validação externa poderia valer. Se você chegou até aqui, obrigada. De verdade. Saber que alguém ouviu essa história, que ela chegou até você, significa mais do que eu conseguiria explicar. Se ela tocou em algo que você está vivendo, ou que alguém que você conhece está vivendo, compartilha. Não porque eu precise de números ou de alcance, mas porque histórias de resistência silenciosa precisam circular, precisam chegar nas pessoas certas no momento certo. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, histórias de pessoas comuns que foram postas à prova e que escolheram reagir com mais inteligência do que raiva, com mais dignidade do que submissão. E se você quiser contar a sua história nos comentários, eu vou ler cada um, porque toda história de superação merece ser ouvida, incluindo a sua.